Olá, eu espero que você esteja bem e em paz. Chegamos hoje no nosso 36º encontro. Esse mês nós estamos falando em ancestralidade e esse mês também nós estamos pensando, comentando sobre a questão da consciência negra, sobre a importância da África, sobre o que representa a África para nós, o que representa a África para você, o que representa a cultura africana, o que representa a religiosidade africana. Hoje vemos um movimento muito forte dentro da Umbanda para desvincular a religião da Umbanda da sua matriz africana. Sim, é um movimento muito forte hoje. Grandes lideranças que levam a supor que a Umbanda não tem nenhuma relação com a religiosidade africana. Eu não consigo entender isso. Na verdade, eu não consigo entender o porquê. Na verdade, eu consigo entender. Eu só consigo entender a partir das questões do racismo estrutural que existe no país. A única explicação que eu tenho para vermos lideranças umbandistas desvinculando a Umbanda da sua matriz africana é o racismo estrutural. E em relação a isso, eu sei que o umbandista não está preocupado com racismo estrutural, né? Eu sei que isso não é uma preocupação. Mas eu quero trazer luz a esse conceito. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre isso. Racismo estrutural é a forma com que você vê, com que você interage no mundo, com que você se relaciona com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo, a partir do princípio que o centro do mundo é o branco europeu. Que toda a cultura, que toda a religiosidade, que tudo aquilo que é sagrado, que tudo aquilo que é sincrético, que tudo aquilo que é religioso veio da Europa branca. E tudo aquilo que vem da África, tudo aquilo que vem de outros lugares que não seja do continente europeu, não é positivo, não é bom. Logo, nós que temos uma matriz africana, nós entramos nesse conceito. Por isso que existe a intolerância religiosa, por isso que existe o racismo religioso, por isso que existem pessoas que criticam tanto a Umbanda e o Candomblé. E segundo o conceito deles, nós não praticamos religiosidade de verdade. Nós praticamos qualquer coisa menos religiosidade. E por que pensam assim? Por causa do racismo estrutural, que eu acabei de falar. Ou seja, só é sagrado, só é respeitado, só é legítimo, só é verdadeiro aquilo que vem da cultura branca, aquilo que vem da cultura europeia, ou seja, tudo aquilo que é eurocêntrico. E aí o mundo passou a ter, além da Europa, passou a ter os Estados Unidos como um segundo ponto de saber, como um segundo ponto de conhecimento, de virtude, de beleza, de grandeza, de religiosidade. Ou seja, aquilo que vem da Europa, aquilo que vem dos Estados Unidos é bom, é bonito, é belo, é importante, é sagrado, é religioso. Mas aquilo que não vem desses dois pontos não é bonito, não é sagrado, não é religioso. Parece até gozado, né? Mas é assim que muitas pessoas pensam. E aí eu pergunto para você, como é que você se relaciona com esses conceitos da branquitude e da negritude?
Quando eu falo nesses conceitos, é porque todos nós temos um antepassado negro. Sim, você tem um preto velho ou uma preta velha que te acompanha, que é o nosso ancestral negro, nossa ancestral negra, que está presente na sua vida hoje. E como você se relaciona com os valores que ele traz, com os valores que ela traz, com o significado que ele tem na sua vida? O mestre Alexandre Comino disse que Obaluayê é o orixá ancião, né? E que os pretos velhos trazem o mistério do orixá ancião, os pretos velhos e as pretas velhas. Então todos nós, umbandistas, todos os médiuns que têm um preto velho e uma preta velha, têm ao seu lado uma força, uma energia, um ancestral africano que está todo dia perto de você. Como que você se relaciona com esse ancestral africano? E aí vamos além. Como que você se relaciona com as pessoas afrodescendentes? Com a cultura afrodescendente? Você também é um umbandista que não sente que tem nada a ver com a África, que sente que nós não temos valores africanos nenhum, que os orixás vieram da Grécia, por exemplo, que os orixás foram cultuados na Europa. É a impressão que dá às vezes, é que alguns umbandistas parece que... Já vi algumas teorias dizendo que a origem da Umbanda vem da Índia. Da Índia? Que o termo Umbanda vem da Índia. Mas que Índia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toda a terminologia vem da África. Vem da África. E por que é tão difícil aceitar isso? Por causa do racismo estrutural. E aí, vejam, nós falamos nos nossos 2 últimos encontros sobre a importância dos nossos antepassados e dos nossos antepassados consanguíneos na nossa vida. Em relação a isso, eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que existe o karma coletivo. E nós, brasileiros, temos um karma coletivo, nós temos uma dívida com a África. Sim, nós temos uma dívida com a África. Nós temos uma dívida com a população afro-brasileira. Sabe por quê? E eu vou sintetizar para você, bem pequenininho, uma questão histórica. A população africana começou a vir para o Brasil através do tráfico de pessoas, né? Tráfico de seres humanos, a partir de 1525. A partir de 1525. De 1525 até 1850, calcula-se que de 50 a 55 milhões de pessoas foram traficadas só para o Brasil. Só para o Brasil. E essas pessoas vieram para cá para trabalhar, para sofrer, para apanhar, para serem humilhadas. Nós, com certeza, estávamos reencarnados nesse período. Sim, eu tenho certeza disso. Eu não tenho um pingo de dúvida que eu estive reencarnado aqui no Brasil nesse período da escravidão. E eu não tenho um pingo de dúvida que eu tenho dívida com essa população, que eu prejudiquei essa população. Sim, eu tenho consciência clara disso. E com certeza um dos motivos de eu estar na Umbanda hoje é em virtude dessa dívida que eu tenho com a população africana, com a população afrodescendente. É o meu resgate. Sim, é o meu resgate. Mas não sou só eu, é você também. Somos todos nós. Porque bem ou mal, nas reencarnações passadas, nós aceitamos o tráfico de pessoas. Nós aceitamos que as pessoas que vinham da África não eram consideradas pessoas legítimas. Nós aceitamos que eles podiam trabalhar aqui a troco de comida e apanhar todo dia.
Nós aceitamos isso. A população que morava nesse país aqui, no início os portugueses, depois portugueses e brasileiros, depois só os brasileiros, né? Nós viramos a grande maioria da população. Nós todos concordamos com esse sistema escravocrata. Nós concordávamos com isso. Por isso, o fato de nós concordarmos no passado reflete no nosso presente hoje. Porque até hoje nós não reconhecemos a importância e o valor que eles tiveram na construção dessa nação. Só para dar um exemplo para você, até 1850, pelo menos, todos os prédios públicos, todos os hospitais, todas as igrejas que foram construídas nesse país foram construídas por eles. Até 1888, toda a produção agrícola, toda a lavoura, tudo que era produzido no país era produzida por mãos negras, por mãos de afrodescendentes, por africanos e por filhos e netos dos africanos. Sim, os brancos só olhavam, só acompanhavam. Quem trabalhou pesado para construir toda a riqueza desse país, foram os negros africanos e foram seus filhos e seus netos e seus bisnetos. Sim, por isso nós temos um karma coletivo. Um karma coletivo. Por isso é tão importante que você se aproprie desse conhecimento, que você tenha essa consciência, que nós temos que reconhecer esse valor, que nós temos que aceitar que é necessário hoje políticas públicas que ajudem essa população a melhorar de vida. Por quê? Porque ontem nós só os prejudicamos, nós só pisamos neles. Quando eu digo nós, é nós, pessoas descendentes de pessoas brancas, brasileiros, brancos. É o karma coletivo desse país. Por isso, nós temos que primeiro reconhecer a importância do que eles já fizeram, reconhecer o valor, reconhecer a importância da cultura deles, reconhecer a importância da religiosidade africana, reconhecer que a Umbanda nasce sim dentro dos terreiros de Candomblé, ela é oriunda dos terreiros de Candomblé, assim como ela é oriunda da pagelança, né? Ou seja, dentro da senzala se une o negro e o índio e os dois juntos começam a criar uma nova religião que tinha que ser disfarçada de catolicismo, Essa é a origem da Umbanda. A nossa origem, a nossa força, a nossa energia vem de dentro da senzala, do negro e do índio, da negra e da índia. A união, a fusão dessas duas culturas, dessas duas etnias, é que surge a Umbanda. A Umbanda não nasce numa mesa kardecista, hipótese alguma. O último movimento umbandista nasceu dentro da mesa kardecista, sim, concordo. O último movimento, mas a origem da Umbanda, a origem real da Umbanda, os nossos pretos velhos que trabalham com a gente, eles já trabalhavam espiritualmente nas senzalas. Quando eles estavam encarnados aqui, eles já eram curandeiros, eles já faziam curas, já faziam benzimentos, eles cuidavam das pessoas. Sim, por isso que hoje vem trabalhar com a gente. Alguns se revoltaram, muitos se revoltaram e alguns poucos aceitaram o sistema escravocrata e viram nisso a oportunidade de evoluir, de crescer espiritualmente, mesmo embaixo do sofrimento, mesmo embaixo da dor. Essa é a história dos nossos pretos velhos e pretas velhas.
que embaixo da chibata, embaixo do sofrimento, né? E como eu disse, comecei a contar uma questão histórica, mas não finalizei. Em 1888, quando sai a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, assinada pela princesa, toda essa população que era escrava, né? As pessoas escravizadas, eles são colocados na rua sem direito a nada, sem direito a nada. Tenta pensar nisso. Se coloca no lugar. Se coloca no lugar. Você passa 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos trabalhando no lugar, sofrendo, comendo mal, sendo maltratada. E aí um dia o dono desse lugar fala assim: você está livre, pode ir embora. Embora para onde? Embora para onde? E aí toda essa população é colocada na rua. Simplesmente é colocada na rua. O Estado da época, o governo da época não fez absolutamente nada por essa população. Absolutamente nada por essa população. Eles foram colocados na rua sem direito a absolutamente nada. É assim que surgem as favelas. A origem das favelas é esse momento histórico de 1888. Essa grande massa de pessoas são colocadas na rua e eles não entram na cidade porque tinham medo de entrar na cidade. Então eles começam a construir aqueles casebrinhos bem longe da cidade, mais próximo à cidade. Por quê? Porque tinha que ir até a cidade para trabalhar, para não morrer de fome. Aceitavam qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de serviço. Muitas mulheres negras tiveram que vender seus corpos para alimentar seus filhos. Muitas mulheres tiveram que, embaixo de pranto, para alimentar o filho, teve que vender seu corpo. E esse sofrimento está aí no país até hoje. Essa população abandonada, prejudicada, desvalorizada, o resgate não aconteceu até hoje. Por isso é um karma coletivo desse país que todos nós temos com as populações afrodescendentes. E aí você pode estar pensando ou perguntando assim: mas o que eu posso fazer? Você pode se interessar mais pela cultura africana, se interessar mais pelos debates sobre a consciência negra, sobre a política de inclusão, sobre política pública de inclusão. Sim, quando você vai fazer o seu voto tem que ser pensando nisso. Tem que ser pensando nas pessoas que precisam mais, nos brasileiros que precisam mais. E aí é onde eu repito e reforço. É essa população a que mais sofreu aqui. Por isso, eu tenho que pensar neles. Política pública de inclusão que não inclui a população afrodescendente, para mim não é política pública de inclusão. Porque não está levando aqueles que mais sofreram, aqueles que mais apanharam, aqueles que mais foram prejudicados. Então essa é a forma, uma das formas que você tem de ajudar no resgate kármico desse país. Valorizar a cultura africana, valorizar os valores africanos, valorizar a religiosidade africana, valorizar toda a simbologia africana, e olhar e perceber que a Umbanda tem sim valores africanos, conceitos africanos, pensamentos africanos, tem uma filosofia africana de ser e de agir. Sim, a nossa prática ritualística, a nossa manifestação religiosa
ela é muito mais africana do que europeia. Mais uma vez quero agradecer a você por estar nos acompanhando até agora, né, nesses 36 encontros. Estamos já chegando próximo ao final do ano. Estamos chegando próximo, né, ao nosso período de recesso. E se você não desistiu até agora, acredito que você não vai desistir, vai continuar aqui conosco. E vamos juntos pensarmos sobre política pública de inclusão. Política pública de inclusão. Vamos juntos pensarmos em valorizar os pretos velhos, valorizar as pretas velhas, ouvir os conselhos deles. Sim, que conselhos maravilhosos. Nossa, que delícia que é ouvir um preto velho, que delícia que é ouvir uma preta velha. São entidades que estão dentro do nosso coração. E eles são africanos. Ou são filhos, são netos de africanos. É o afrodescendente, é o nosso antepassado africano, que está aí do nosso lado. E às vezes a gente não percebe, né? A gente acha que está muito distante da África. Não, está do seu lado. A África está junto com você, todos os dias. Todos os dias o seu preto velho ou a sua preta velha te dá um conselho, te dá uma orientação, te mostra um caminho novo, te mostra uma luz nova. Então a África é luz em nossa vida. A África é bênção em nossa vida. Sim, os orixás são bênçãos em nossas vidas. Eu espero e desejo que a África ilumine a sua vida. Eu espero e desejo que os orixás iluminem a sua vida, que os antepassados, né, que os nossos antepassados divinos, que são os orixás, iluminem e abençoem a sua vida, que os seus antepassados consanguíneos iluminem e abençoem a sua vida, e assim você possa ter uma ótima, maravilhosa e abençoada vida. E que o ancestral africano que habita em mim saúda e abençoa o ancestral africano que habita em você.